Bom dia, eu que agradeço o convite de vocês. Professor, antes de a gente falar um pouco mais sobre os resultados da pesquisa, conta pra gente, né, como que foi feito esse estudo, como que foi também a participação, a colaboração da Universidade Federal de Goiás. Então, esse estudo ele foi feito em 2 etapas, tratou-se de um estudo longitudinal, onde nós avaliamos os sintomas de ansiedade e depressão em 2 momentos durante a pandemia. Em junho de 2020, que foi o momento mais agudo, talvez, da pandemia, e em janeiro de 2022, agora com o surgimento da variante Ômicron, né, do coronavírus. Então, nós contamos, né, com a colaboração de professores das Universidades Federais de São Paulo e do Espírito Santo, e a nossa contribuição aqui da Universidade Federal de Goiás foi no sentido da concepção do estudo, discussão dos resultados, bem como da análise desses resultados. Professor Cláudio, então quais foram os resultados, né? É possível, né, através da pesquisa, apurar o que motivou essa diminuição de ansiedade na população durante essa primeira e a quarta onda da Covid? Sim, com certeza. Na pesquisa, a gente fez algumas medidas, e as duas principais, né, para além dos sintomas de ansiedade e depressão, foram o nível de atividade física dos participantes da pesquisa, bem como as características relacionadas à restrição e ao isolamento social. Só para vocês terem uma ideia, em junho de 2020, grande parcela dos nossos participantes afirmaram que estavam aderindo ao isolamento social, né? Então eles estavam em casa e etc. Em janeiro de 2022, essa participação, né, vamos colocar assim, na restrição e isolamento social diminuiu sobremaneira. Com relação ao nível de atividade física, nós tivemos um resultado bastante interessante. Em junho de 2020, o nível de atividade física dos participantes era muito baixo, ao passo que em janeiro de 2022 também aumentou substancialmente. Nós sabemos de dados da literatura, né, e isso é algo que nós sabemos desde o período pré-pandemia, né, não foi a pandemia que nos mostrou isso, que a atividade física regular é um tratamento não farmacológico muito importante para prevenção e tratamento de transtornos psiquiátricos, tais como a ansiedade e depressão. Então, o fato da gente ter encontrado um aumento do nível de atividade física regular nos participantes da pesquisa é uma das justificativas para a diminuição dos sintomas de ansiedade e depressão, e a gente também não pode esquecer da diminuição do isolamento social, né? Nós somos seres que nós precisamos de contato com outras pessoas, né? E para além disso, tinham também as questões econômicas, né? Muita gente perdeu seus empregos, e aí com a retomada da economia, né? E isso tudo, em conjunto, contribuiu para os resultados da nossa pesquisa. Pois é, professor, bom dia. Rubens Salomão aqui. Há também essa diminuição das incertezas, né? Daquela insegurança que a pandemia gerou. Isso foi medido? Dá para medir isso, assim? As pessoas tinham uma expectativa meio ruim, né? Na verdade, nem saber o que ia acontecer, principalmente naquele primeiro ano de pandemia. Tudo fechado, o mundo todo, né? Passando por isso, a gente tinha uma incerteza, uma insegurança. Isso mudou? Isso mudou, com certeza, né? Então, falando da pandemia especificamente, nós temos a questão da vacinação, né? Então, a vacinação avançou sobremaneira, isso deu uma segurança para a população começar a sair de casa, né? E etc., né? E tudo isso, de novo, em conjunto, também justifica os resultados do nosso estudo, né? Então, nós temos uma melhora, né, do futuro, né, da percepção do futuro entre as pessoas, né, e com certeza isso reforça, né, o que nós encontramos, né. Para além disso, né, como a nossa amostra era constituída bastante por jovens, né, jovens adultos, e muitos desses jovens eram estudantes universitários, né, com a reabertura das faculdades, das universidades, né, não reabertura, né, que eles estavam em aula, né, mas com a volta das aulas presenciais e etc., né, isso tudo reforçou essa percepção de menores sintomas de ansiedade e depressão. Professor, olhando aqui a pesquisa, tem essa diminuição, né, da ansiedade da população, mas a depressão continua em alta. O que é proposto, né, através dos estudos, da pesquisa e colaboração da UFG para combater também a depressão? Na verdade, assim, a questão de depressão e ansiedade é um problema de saúde pública, ou pelo menos deveria ser tratado como tal. Só para vocês terem
uma ideia, e isso são dados pré-pandemia. Na pandemia, nós tivemos uma piora substancial dessas questões. O Brasil é o campeão mundial de transtornos de ansiedade. Cerca de 9,3% da nossa população, no período pré-pandemia, tinha algum diagnóstico de ansiedade, e isso corresponde a 19 milhões de pessoas. No mundo, são cerca de 264 milhões de pessoas. Tudo isso que eu estou falando é do período pré-pandemia. Durante a pandemia, nós tivemos um aumento dos casos de ansiedade de cerca de 25% na média, alguns países mais, outros países menos, né? E aí, de novo, né? E a depressão, né? Também nós estamos aí no mesmo caminho, né? No mundo, nós temos aproximadamente 350 milhões de pessoas com diagnóstico clínico comprovado de depressão, e esses dados são dados da Organização Mundial de Saúde. O que a literatura nos aponta? Primeiro, depressão e ansiedade são doenças, são condições médicas que devem ser tratadas por profissionais médicos e outros profissionais da saúde. O profissional médico ele é responsável pelo tratamento farmacológico e por aconselhamentos. Os outros profissionais da saúde eles podem ser responsáveis por tratamentos não farmacológicos, tais como terapias e atividade física regular. Né? Então, de novo, eu insisto, né, da importância da atividade física regular como uma ferramenta não farmacológica para prevenção e tratamento de diversas doenças crônicas não transmissíveis, incluindo aí as doenças psiquiátricas, né? Então, ansiedade e depressão, né? Então, de novo, existem uma série de trabalhos mostrando que populações fisicamente ativas ou mais ativas possuem prevalências de ansiedade e depressão menores do que populações menos ativas. Existem estudos mostrando que, a depender da característica do paciente, ele consegue substituir o tratamento farmacológico, ou seja, o remédio, pela atividade física. E a atividade física, ela possui, né, os mesmos efeitos ansiolíticos e antidepressivos comparados ao tratamento farmacológico. E aí o seguinte, qual é a principal vantagem do exercício, da atividade física regular? A principal vantagem, primeiro, o exercício ele não tem efeitos colaterais, diferentemente de alguns tipos de tratamento farmacológico. O exercício ele é algo democrático, qualquer pessoa pode fazer. Então, uma pessoa que é sedentária ou fisicamente inativa, ela pode calçar um tênis e sair para caminhar, sair para correr. Então, existem uma série de benefícios da atividade física regular que o tratamento farmacológico não traz. E talvez o mais importante é o seguinte, o exercício físico é uma pílula, é um remédio, vamos colocar assim, é um tratamento não farmacológico que consegue prevenir e tratar várias doenças simultaneamente. Diabetes, hipertensão arterial, câncer de cólon, e aí sim, ansiedade e depressão também. Professor, qual é o planejamento a partir de agora aí para pesquisa? Há uma próxima etapa? Temos uma próxima etapa que está em andamento. A gente está avaliando agora as questões relacionadas especificamente com os estudantes universitários, né? Então, grande parte das universidades, elas estavam em aulas remotas e elas voltaram ao ensino presencial nesse ano de 2022, né? Com o arrefecimento, né, do número de casos e do número de mortes e o avanço da vacinação. Então, isso gera medo da Covid, ansiedade e depressão. Quando eu falo medo, nós temos condições de avaliar, por meio de um questionário validado e traduzido para a língua portuguesa, o medo. Então, o que nós estamos encontrando, né, que são dados parciais e ainda não publicados? Que aqueles estudantes universitários que perderam algum membro da família para a Covid-19, essas pessoas relatam um maior nível de medo e um maior nível de ansiedade e depressão. Paralelamente, aqueles estudantes universitários que perderam um membro da família, mas que são fisicamente mais ativos, eles relatam um menor nível de medo, de ansiedade e depressão. Então, esse trabalho ele já está submetido a uma revista científica internacional e nós estamos esperando a resposta dos editores da revista. A próxima etapa desse trabalho, que faz parte, né, de um projeto maior, é a gente avaliar isso longitudinalmente. Então, quer dizer, com o retorno das aulas presenciais, com os estudantes frequentando as universidades,
como que está essa questão? Né? Então, qual que é a grande pergunta? Será que o retorno das aulas presenciais fez bem para a saúde mental desses meninos, desses estudantes? Né? Então, é isso que a gente está devotando as nossas energias nesse momento. Professor, eu sei que não é muito adequado, né, a gente fazer uma correlação, uma comparação sobre os problemas, né, as questões da saúde mental com outros aspectos da nossa saúde, mais físicos, né, mais biológicos. Mas é como se a pandemia tivesse causado um problema agudo de ansiedade e que, no geral, esse problema agudo se cura, mas em alguns casos pode ter criado ali uma questão crônica, professor, é por ali? Pode sim. Pode sim, com certeza pode. Na verdade, a gente tem que tratar essas doenças como uma condição crônica, né? Ansiedade e depressão são condições crônicas, né? Assim como é o diabetes, hipertensão arterial e outras doenças crônicas não transmissíveis, né? O que eu quero dizer? Se a condição clínica, se a condição médica da pessoa é crônica, o tratamento deve ser crônico. E é isso que as pessoas precisam entender e elas precisam compreender. O paciente com ansiedade e ou com depressão, ele vai demorar para se curar. Em alguns casos, a cura não chega, mas o profissional da saúde, o profissional médico, né, e os outros profissionais conseguem gerenciar muito bem os sintomas da pessoa. Então, existem pessoas, né, existem relatos de pacientes, né, que a gente acompanha, que a pessoa ela já faz tratamento para ansiedade e ou depressão há 10, 15 anos e vive muito bem, porque ela tem um gerenciamento dos sintomas. Né? Então, o que precisa ficar claro para quem está nos vendo, está nos escutando, é o seguinte: condição médica crônica, o tratamento é crônico. É diferente de gripe. Gripe, sim, é uma condição aguda. A pessoa fica 7 a 10 dias com sintomas, depois vida normal que segue. Né? Mas agora, diabetes, hipertensão, ansiedade, depressão, colesterol alto, doenças do coração e etc., né? E várias outras doenças, inclusive, né? São condições crônicas e o tratamento deve ser crônico. Né? Então, a gente não espere pílula milagrosa. O que você pode esperar é que a ciência nos mostra alguns caminhos. Para além do tratamento farmacológico, existe o tratamento não farmacológico, e aí, no caso das doenças psiquiátricas, o exercício físico regular faz parte dessa caixa, né, dessa ferramenta de trabalho, né, para gerenciamento dos sintomas e tratamento da pessoa. Sem dúvida. Professor, muito obrigado pela entrevista, o contato com a gente aqui e um ótimo trabalho aí para o senhor nas pesquisas. Enfim, bom dia. Eu que agradeço, muito bom dia de trabalho para todos. Conversamos aqui com o professor Cláudio André Barbosa,